Olá, peregrino que chegou ao podcast Conversa com o Meu Pastor. Meu nome é Hirata Abe, sou cientista social e converso com meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, que fala direto de Goiânia. Falamos de maneira informal sobre assuntos do cotidiano, sociedade e da fé cristã. Acreditamos que a fé cristã pode curar as pessoas que estão imersas em processos adoecedores e que precisam ser diagnosticadas. Afinal de contas, o que nos adoece e como a fé cristã pode nos curar? A conversa é sempre boa, os temas são totalmente relevantes. Venha então para mais um episódio e que comece a cura. Olá, peregrinos que se aventuram aqui no podcast Conversa com meu pastor, comigo Hirata Abe, que falo desde Araranguá, sul catarinense, com meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, direto de Goiânia, por volta de meados de agosto de 2025. Este é o episódio 22 do podcast e ele fala sobre oração. A oração é um instrumento dado por Deus para quem quer se achegar a Ele. A impressionante reflexão do Dr. Anderson Clayton Pires tem potencial de ativar em nós tempos e formas de orar, como nunca. E como seremos curados no processo? Uau! Deixe-se ser orientado por essa conversa sobre oração e aprenda a se achegar ao Senhor, como você nunca foi orientado antes. E que continue a cura. Aquele assunto que eu estava querendo falar com o pastor sempre era oração, mas eu... Olha, Hira, a oração é a primeira experiência que eu tive desde que eu me converti. A primeira experiência, eu acho que talvez tenha sido a mais difícil e a que mais me impactou por causa das coisas que estavam de alguma forma acontecendo coincidentemente enquanto eu orava. Então, assim, eu subia lá para o terraço da casa do meu pai. Eu estudava fora, né? E nas férias eu ia na casa do meu pai. Sim. E aí tinha um terraço lá, e uma cadeira para pegar um show e tal. Então eu ficava lá 3 horas Sim. orando. E eu orava 3 horas da manhã e no finalzinho do dia eu orava. Meu Deus. O grau de sensibilidade foi muito alto naquela época. A minha percepção do mundo tangenciado pela fé ficou muito sensível, ficou muito, sabe, amplificou muito a minha percepção, a sensibilidade perceptiva desse mundo tangido pela fé ampliou demais a conta. Eu me lembro que uma vez eu orei, depois de eu ter orado 6 horas, a minha cunhada chegou com um violão e aí a gente começou a cantar. Ela cantou uma música assim, bem simples, mas eu fiquei muito sensível e comecei a lacrimejar. A música era Volta a Israel para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Sim, conheço. Eu nunca tinha ouvido essa música, foi a primeira vez, então eu fiquei ela muito bonita e aquilo me comoveu. Aí eu me lembro que a gente foi conhecer, eu estava conhecendo a comunidade de 72, a comunidade evangélica. Sim. Então eu cheguei lá, estava participando do culto, né? E lá pelas tantas, já do finalzinho, né? Finalzinho do culto, me ocorreu aquela experiência que eu acho que já te falei. Alguém, do nada, saiu
Eu estava em pé, né? Com a mão assim pendurada na cadeira, com a cabeça baixa. E aí veio, pôs a mão nos meus ombros e ele começou a orar por mim. E daqui a pouco essa oração virou profecia. Mudou de oração, de intercessão por mim. Aí vem a profecia. E não é a profecia do assim Deus quer, não. Portanto, eu acho que estava profetizando não era membro daquela igreja. Sim. Era de uma outra comunidade, né? Sim. Então, ele falou comigo, né, o profeta, e todas as coisas que ele falou, na época não, mas ao longo desses 20, 25 anos aconteceram. Todas. Meu Deus. Não foi blefe. Não foi uma falsa profecia. Mas estava, de alguma forma, relacionado ao que a vida de oração estava tornando possível. Quando os profetas do Antigo Testamento são usados por Deus, a mensagem é: chegai-vos de mim e eu me achegarei a vós outros. Sim. Sim. Isso é oração. A oração é se achegar a Deus. Independente, eu posso me achegar a Deus sem ter nenhuma pretensão de pedir alguma coisa, de etc, etc. Mas me achegar para conhecer esse Deus, para conversar com esse Deus, não é dialogar, porque eu não dialogo com Deus na oração. Para ser diálogo, eu teria que escutar. Eu teria que escutar a voz dele, eu teria que falar. Sim. Isso é perigoso, porque tem muita gente que tem alguns problemas. E pode começar a ouvir coisa que, na verdade, é fruto da sua projeção mental. Então, sobretudo aqueles que têm um diagnóstico mais para um transtorno psicótico, né? Eles podem dizer que Deus estava ali conversando com ele, Deus estava dizendo Sim. que Deus estava dizendo aquilo. Aí eles dialogam comigo. Eu acho isso muito perigoso. Eu não dialogo com Deus. Eu falo com Deus. Eu falo com Deus. E ele fala, e eu vejo, não ele falar comigo, eu vejo ele responder as minhas falas na linguagem dos fatos, no cotidiano, as coisas acontecendo. Eu me lembro do que eu havia falado na hora. Então, um cara que me ajudou muito, que me incentivou muito, que me ajudou demais, é muito mesmo, põe o jogo. Aquele oração para mim. Aquele livro foi um empurrão. Poyang Show? Põe o show. E aquele livro abriu uma cochila. Mas Então, o que ele propõe naquele livro ali é às vezes até uma barganha com Deus, não é? Como é que o pastor conseguiu fazer filtrar a teologia dele, a forma como ele chegava até Deus e chegou você leu uma forma... Deus? Eu li o Quarta Dimensão. Eu ia falar exatamente isso para você. No Oração do Teatro do Avivamento, isso não aparece, essa barganha. No Quarta Dimensão, sim. Então, aquele homem era um homem de muita vida de oração. Você entende? Ele queria te chegar a Deus. Ele ia para um espaço aberto junto com vários outros crentes da igreja dele. Era pequena a igreja dele. Eles deitavam, era uma cama assim. Você morou lá, você deve saber como é que funciona entre eles, né? Mais ou menos parecido com o Japão, o que eles fazem lá na Coreia.
Eles deitam, tipo, dentro de uma cama, e depois habitou ela para tirar o frio da madrugada, para suportar o frio da madrugada. Sim. E aí eles ficavam, eu vou deitar aqui, para ficar mais desconfortável. Sim, pode deitar aí, pastor. Eles deitavam, tem um pouco de labirinto aqui, deu uma rodada aqui. Depois você corta isso aí. Ele ficava orando junto com outros, buscando a Deus. Mas não havia um motivo, não havia um alvo, não havia uma petição. Você entende? Eles estavam ali. E quero buscar Deus, quero me achegar a Deus. Então, basicamente, a oração do Pai Nosso é uma aproximação nossa com Deus. Quando a gente diz, Pai Nosso que estás nos céus, quer dizer, está distante, a gente vem a tua presença. Ou seja, vem o teu reino, vem a tua realidade, vem nos tocar. Nós queremos nos achegar. Você entende? Então, essa aproximação nossa com Deus se dá pela via da oração. E a gente não precisa pontuar alvos a serem atingidos na oração, mas simplesmente o desejo de chegar a Deus, como Jesus fazia. E ele se torna, então, esse modelo, esse paradigma de vida de oração, de fé na oração. Eu só sei que eu orava e orava e orava, e eu tinha muita disciplina na oração. Mas eu sentia Deus, às vezes eu ia andar assim, eu sentia como se estivesse do meu lado. Uhum. A leveza, como eu vivia, e as coisas como elas aconteciam no meu cotidiano, incrível, uma coisa impressionante. E eu não pedia nada a Deus. Aí eu me lembro daquela expressão de Jesus, porque ele sabe do que vocês precisam. Então, pronto. Na oração, eu quero só me apegar a ele. Quero ter conhecimento. Quero saber se esse Deus, de fato, se eu posso ser tangenciado por ele, pela realidade dele, ou não. Não, jungido a isso é buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas que você nem pediu serão acrescentadas. Exatamente. E o reino tem a ver com duas coisas. É a aproximação da realidade de Deus e dos valores que essa realidade de Deus comunica quando ela se aproxima da gente. Olha só. Então, quando a gente ora a realidade de Deus, o reino aí, a realidade de Deus começa a assumir formas de valores. Ele encarna dentro da história através de estruturação de crenças na nossa subjetividade. Por isso que Jesus diz, o reino de Deus está dentro de nós. Olha só, pastor. Isso tudo vai acontecendo porque a gente decide se aproximar de Deus. A minha oração é isso. Pastor, essa ideia de que o reino de Deus está dentro de nós ajudou o pastor a entender o sistema de estruturação de crença? Ah, com certeza. Olha só. Eu falei isso, acho que eu falei uma época lá na comunidade. Eu falei assim, olha, eu estou falando da fé cristã aqui, estou descortinando a fé cristã nesse artigo aqui. Só que eu estou fazendo isso de forma acadêmica, com linguagem acadêmica. Então o pessoal, só quem conhece a fé cristã vai saber, esse cara está revelando a fé cristã. Todo mundo precisa ouvir isso, pastor, pela madrugada. Então foi muito bom para mim começar pela vida de oração, começar a minha vida de fé por esse viés. Depois que veio a teologia. Depois o pastor buscar o conhecimento ali. Aí foi a teologia pesada. Foi o estudo pesado. Não foi a teologia, foi a filosofia, foi a ética filosófica, foi a ética teológica. Mas só coisa pesada. Pesada mesmo. Que o pastor fala que se não fosse oração não te sustentaria, né? Não. Eu perderia completamente a fé. Então eu me tornei um viciado em leitura.
esse negócio quase me matou. Sabe? Se eu não tivesse feito, tinha acabado. Sim. Era um vício. E eu não lia gibi, eu lia livros complicados, sabe? Então, livros complexos. E aí eu descobri que Deus me deu a vocação para o entendimento. Porque dava para as outras pessoas ler e as pessoas não entendiam. Eu falei assim, mas está claro isso aí. Mas eu não estou entendendo. Eu falei assim, mas está claro aqui. Aí eu descobri que Deus me deu o dom para entender. Então isso queria dizer o seguinte, olha, eu te dei o dom de mestre. Com certeza. Porque se não tem entendimento, não pode ser mestre. Então foi aí que eu comecei a perceber que havia uma associação entre a minha dependência a Deus. Quando eu orava, eu já tinha certeza, né? Eu lembro que quando, uma madrugada, depois que eu terminei de orar eu estava indo para Goiânia. Eu estava próximo de ir para Goiânia. Aí vem uma palavra profecia para mim, através do livro de Isaías. Eis que coloco as minhas palavras em tua boca. Alguém pode dizer, bem, mas isso é uma palavra que tem que ser, primeiro, considerada no seu contexto. Não vem ensinar esses recursos para mim. Não, isso não tem nada a ver. Dessa área eu conheço. Porque foi uma palavra que entrou lá dentro, né? Uma palavra. Naquele momento, exatamente. Naquele momento, a palavra foi usada com um sentido específico. Sim, o pastor estava entendendo todo o contexto ali. Sim, e foi usada para se comunicar comigo de uma forma bem singular, bem específica. E eu percebi isso acontecendo. Eu percebi isso acontecendo ao longo dos anos que eu estive em Goiânia. Né? Eu fiquei 3 anos em Goiânia e eu vi isso acontecendo a cada discipulado, a cada ISTN, cada reflexão no culto da nossa comunidade, a cada convivência, a cada aconselhamento. Então, tudo isso apareceu. As minhas palavras eu coloco no produto. Então eu falei assim, bem, se ele vai colocar, não precisa fazer esforço. É só abrir a boca e não cantaria. Mas isso tudo está associado à vida de oração. Tudo começou lá. Tudo começou na vida de oração. Quando eu entendi, Ira, não dava para viver sem essa vida de aproximação. Aproximação a Deus. Aproximação daquele que nos chamou para viver próximo. A fé é isso. A fé é um instrumento perfeito que o ser humano tem para ter acesso a Deus, para se aproximar de Deus. Não é pela razão crítica, por nada disso. Quer dizer, a fé é um instrumento que abre uma porta para um mundo em que você pode falar com o Deus que criou todas as coisas. Por isso que os entendidos desse mundo ficam bem constrangidos diante da presença de Deus, porque eles não são considerados. Sim, é porque a fé te faz acreditar primeiro que a realidade de Deus pode ser tangenciada. Então, você pode ser tocado e você pode tocá-la por meio da fé. Né? Não só ser tocado, mas poder tocá-la. E esse tocá-la tem a ver com participação. O Schleiermacher, um autor muito conhecido lá no movimento romantismo, no século pós-iluminista, né? Ele dizia que a religião se define como essa apreensão imediata do sagrado. Uhum. Então, outros autores definiam, o Tillich
que o conhecimento, sobretudo o conhecimento que se tem de Deus, que tem acerca de Deus, nunca é um conhecimento teórico, é sempre um conhecimento participativo. Então, a expressão gnosco, do grego, pressupõe exatamente esse conhecimento participativo. Eu sou o caminho à verdade, né? E ninguém vem a mim. Olha aí, olha o participativo aí. Sim. Quer dizer, eu tenho acesso a Deus participando do modelo de vida que Deus deixou para todo cristão viver. Então, essa é a participação. Não só a participação mística, mas a participação no modo de viver. A vida no cotidiano. A vida no cotidiano. Alguém pode chegar e falar assim, tá vendo? Isso aí, o que ele acabou de escrever é a vida espiritual do cristão. Não. Esse termo não esse termo não é bom para explicar a vida com Deus. Sim. Um teólogo do início do século passado, ele é um alemão, ele é médico, na verdade, foi missionário, foi um teólogo também que foi muito conhecido na época, lançou um livro que tratasse sobre Jesus das narrativas evangélicas para o culto da fé, que aparecia nas epístolas de Paulo. Então, Schweitzer, o nome dele. E esse cara, ele criou um conceito tirado do próprio Paulo, quando se falava do aquele que está em Cristo. Esse termo no grego significa a mística do ser em Cristo. Uhum. Portanto, quando eu digo que eu sou cristão, significa que eu participo misticamente, eu participo da vida de Cristo. Mas não pode ser uma participação tão mística. Quando eu oro, eu às vezes eu tenho a sensação de que eu estou sendo ouvido. Então a minha oração está me conduzindo a algum lugar. Uhum. Eu não estou preso a esse quarto do quarto fechado com o tempo. Parece que a fé me transporta para alguma coisa que vai para além disso. Sim. Então eu oro. E ao orar eu participo misticamente da vida de Cristo. Ser em Cristo, Então é um conceito que ele criou. Bem, então a gente pensa, mas tem gente, eu me lembro de um pastor luterano, eu estive próximo dele, mas depois me afastei, ele andou ficando ali. E ele é o seguinte, falando, não precisa gastar muito tempo a orar. Aí eu perguntei para ele, você costuma orar quanto tempo? Eu falei, não, eu oro para agradecer a Deus, quando eu estou comendo. Pronto. Não precisa ser mais de isso. A vida de fé é uma vida de ação, não é uma vida de contemplação. Entende? Então, a forma como ele compreendia a vida na fé cristã é a vida de ação. Mas o cara era um militante de esquerda. Sim. Ele era um defensor dessa teoria da ecologia, uma teoecologia, né? Quer dizer, se perdeu na vida. Depois ele acabou confundindo fé com esses discursos novos, né, que começaram a nascer a partir da teologia da libertação. Mas assim, eu perguntava para ele, mas é suficiente para você? Ele dizia, Eu pensei assim, tá aí, ó. Uma pessoa que acha que é suficiente, dificilmente cria uma relação de dependência mística com Deus, vai interferir diretamente nos momentos em que ele precisará tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas morais
para quem tem essa vida de aproximação, vida com Deus pela fé, na oração, ele acaba tendo uma sensibilidade maior para fazer escolhas morais mais sensatas e condizentes com a vocação. Então, eu penso que todo mundo que ouve esse tema sobre oração tem que ter isso em mente. O pastor, no começo da nossa conversa, falou sobre as pessoas às vezes têm a ideia de que a oração tem essa característica mágica de tocar em certos assuntos da vida da pessoa, tocar em certas áreas da vida da pessoa. Como é que é isso, pastor? É porque assim, eu sei que as pessoas elas têm essa ideia de irem para a oração para pedir coisas específicas. É a quarta dimensão ali. Pedir coisas específicas. Sim, é aquele livro, na verdade. Foi uma gafe do Paul Young Cho? Eu acho que foi uma tentativa de responder positivamente a uma cultura de oração que não esperava nada de Deus. Uma cultura de oração, pessoas que não projetavam nada para receber de Deus através dela. Então, a Coreia cresceu muito, mas muito mesmo a igreja evangélica. Mas ela foi a comunidade que introduziu o evangelho com opção positiva. E o que é o evangelho com opção positiva? É o evangelho que diz que o reino de Deus ele se aproxima da gente quando a gente ora. E ele se aproxima como positivação de qualquer experiência negativa. É assim que ele se aproxima. E quando é assim que ele se aproxima, então eu posso pedir a Deus as coisas que Deus me dá. Eu posso fechar o olho e falar assim, eu quero isso. Deus fala assim, olha, porque você acredita de fato que isso aí que você está pedindo eu posso dar, então eu vou facilitar também. Eu vou dar visibilidade histórica concreta para que isso fortaleça a sua vida de oração. É isso aí. Aí a oração ganha um valor pragmático, né? E utilitário também. Né? Mas não é isso. Veja bem, Jesus diz, pedir e dá-se-vos-á. Buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Ele diz, olha, vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas, mas o vosso Pai Celeste. Então, se vocês pedem pão, pode ficar tranquilo que Deus não vai dar pedra. Se vocês pedem peixe, Ele não vai dar serpente. Então, Deus sabe do que vocês precisam. Então, isso aí, essa expressão já neutraliza a falácia da quarta dimensão. Eu não preciso colocar Deus à parte do que eu preciso. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe se eu preciso de uma Ferrari vermelha, com um banco preto e vermelhado junto, você entendeu? Com rodas pretas. Eu falo assim, eu já está vindo aqui na minha mente, agora eu vou projetar. Não, e é exatamente isso que o Paul Young Cho ensina, né? Eu lembro exatamente do exemplo da bicicleta ali. Da bicicleta, exatamente. Então a oração não pode ser usada com motivação pragmática e não utilitária. A oração é uma prática para se aproximar de Deus, para ter vida com Deus, para saber se a realidade de Deus é real ou ela é simplesmente histórica, a projeção desinformada de uma fé insana. A definição que o Suebá dá, mais ou menos, naquele livro Essência da Vida. É por aí. Eu acho que a oração é isso, tem muita coisa. E os nossos ouvintes também, nos ouvindo, né? Atentamente, faça a prova. Começar a orar a Deus sem aplicação pragmática utilitária. E sem olhar no relógio.
eu orei 6 horas. Naquela época era necessário, porque eu tinha que fugir das pessoas para orar. Eu tinha que saber exatamente quanto tempo eu gostava. Mas depois eu parei de mensurar. Eu fui lá e pronto. Né? O Poyang Show uma vez falou assim, ele orava 2h30 toda manhã. Uma vez o secretário dele falou assim, o presidente da Coreia tá querendo falar com você. Ele falou assim, não vai dar agora eu vou orar. É isso aí, todo mundo. Esse cara pode, isso forte. Não, mas essa história é verdade, eu vi várias pessoas contando essa história. Imagino. Teve um pessoal que orou lá na Coreia, são os extremos, né? São as crenças, eu diria, que abusam do entendimento acerca do poder que o cristão tem. Não, exatamente isso, né, pastor? Tem muita gente. A fé que eles tinham lá na Coreia é a mesma do discípulo, e, portanto, se os discípulos. É a mesma que Jesus. Se Jesus andou sobre as águas, eles podiam andar. E aí, uma vez, eles foram atravessar um rio. Um rio em correnteza forte. E eles disseram, olha, nós vamos atravessar andando, porque Jesus fez isso, nós vamos fazer também. Aí eles oraram, projetaram e colocaram o pé. Pularam na água para andar. Os 3 morreram. Isso é escândalo. Para muitos, isso é razão para falar assim, não dá para levar essa fé. Então, você tem que tomar cuidado com esses gestos, né? Porque são pessoas insanas também. Obviamente, uma pessoa sóbria não fala isso. Mas a pessoa já é insana e usa uma fé, não sabe exatamente o que é essa, para distorcer fatos mandados pela Bíblia, né? Pastor, e particularmente, trazendo aqui para o nosso linguajar, como é que a oração, ela não faz o efeito de terapêutico no nosso sistema de crença? Ela tem esse efeito? Ela tem esse efeito terapêutico? Não, a oração não. Mas a oração, no momento, né, é um ambiente. É um momento que a gente está próximo. É só a gente lembrar o seguinte: o que pode acontecer quando a gente está próximo de Deus? Muita coisa. Lembra daquele Man, confronto final? Aquela criança que ficava no quarto branco o tempo todo. O X-Men? X-Men. Sim, lembro. Aí tinha uma criança que tinha o dom da cura. Sim, eu sei. Aí todo mundo que entrava dentro do quarto era imediatamente curado. A presença daquela criança produzia essa cura. Sim. Eu acho que quem está me escutando está entendendo que aí não é a oração que produz a cura. Por causa da oração, eu sou conduzida à presença de quem, quando me aproximo, certas coisas acontecem instantaneamente. É por aí que tem que ser entendido. Entendi. Quando eu escuto uma reflexão como essa, eu tenho aquela sensação. Quem senta na frente de um médico, escuta um diagnóstico e fica ali assim, sentado olhando e agora. Só que o médico, quando ele faz um diagnóstico, ele está ali com um objetivo. Ele quer propor uma cura. A pregação do evangelho, ela tem esse objetivo. A gente está aqui fazendo um diagnóstico de uma cultura e dos efeitos dessas transformações culturais na consciência de cada um de nós. Talvez a gente não tenha o poder aqui com esse podcast de curar o mundo, de curar essa cultura toda, né? Mas o evangelho, ele é poder de Deus para salvar, para curar aquela pessoa que crê. Eu espero que quem está nos ouvindo, ainda que sinta o peso, às vezes, desse diagnóstico, acredite que existe uma cura, que nós queremos torná-la clara para que você creia. E a partir disso experimente esse processo
de caminhar na direção da saúde. Podcast Crer para Viver com o Dr. Anderson Clayton Pires. No YouTube, Spotify e Deezer.